surpresa, professor da disciplina de redação do Colégio Leonardo da Vinci. Professor Gustavo, realmente pegou de surpresa lá a garotada nesse tema da redação. Tudo bem com o senhor? Bom dia, né? Bom dia, Edvar. Bom dia, ouvintes. Olha só, no que diz respeito ao tema, né, do Enem 2020, nós tivemos a cobrança de valorização, os desafios, a valorização das comunidades e povos tradicionais aqui no Brasil. Esse é um tema que é um tema familiar, né, a parte dos alunos, só que muitas vezes o aluno associa esses povos tradicionais exclusivamente aos indígenas, e seria um grande erro na redação, porque os indígenas, eles são apenas né, dos vários povos tradicionais que a gente tem aqui no Brasil. Ao lado dos indígenas, a gente tem, por exemplo, a comunidade cigana, a gente tem a comunidade ribeirinha, a gente tem os quilombolas, tão tradicionais, inclusive aqui na nossa região, inclusive em Paracatu. Então a gente tem indígena, a gente tem quilombola, a gente tem a comunidade de matriz afro-africana, o povo de terreiro mesmo, o povo de candomblé, o pessoal da Umbanda. Então, assim, a gente percebe que o principal erro do aluno foi restringir a argumentação, restringir a análise desses povos tradicionais exclusivamente à comunidade indígena. Então, eu deixo sempre claro, né, aos alunos que já me perguntaram no WhatsApp ontem, estão entrando em contato comigo hoje, e aos ouvintes da rádio. A gente tinha ontem que falar sobre a comunidade indígena no Brasil, a desvalorização à sua cultura, ao seu idioma, inclusive às suas terras. Estamos falando de um período de decisão sobre o marco temporal das terras indígenas no Brasil, sim, né, inclusive ao povo mais importante, mais representativo dessa comunidade que a gente tem no território nacional. Mas não poderíamos olvidar, não poderíamos esquecer dos outros povos tradicionais que existem aqui no Brasil, que tão importantes quanto os indígenas devem ser registrados na redação. É por isso que eu abri aqui, eu até comentei um pouco mais cedo, falando assim, ó, agora com a cabeça um pouco mais fria, você teria mais condições de colocar no papel e desenvolver a sua redação com todos aqueles argumentos que são preconizados aí por vocês, professores. Mas na hora ali, o que se passa na cabeça de um estudante que está fazendo a prova do Enem ali, primeira vez? Às vezes o tema, quando chega para ele ali, puxa vida, o que eu vou fazer, o que eu vou colocar no papel? Será que bateu muito isso aí nesse estudante? Bateu uma grande surpresa em todo estudante a nível Brasil, pelo simples fato de que não se esperava que nesse último Enem do governo Bolsonaro, não foi um governo reeleito, né? No último Enem, no quarto Enem dele, fosse cobrado um tema ligado a minorias sociais, porque não faz parte da agenda, da pauta do governo Bolsonaro. Nós estamos falando inclusive de um governo que, em promessa de campanha política no ano de 2018, prometeu, é uma das várias promessas de campanha política, que caso eleito, e foi eleito, né, assumiu o poder executivo federal em janeiro de 2019, que caso eleito não demarcaria nenhum território novo como sendo indígena e que ainda lutaria pela redução dos atuais territórios já reconhecidos e pertencentes aos indígenas do Brasil. Promessa essa de campanha política que não ficou apenas no campo da promessa, mas de fato se concretizou. Então nós temos aí, por parte do Enem de 2022, um Enem que vai contrário às políticas, à agenda do atual governo Bolsonaro. Um governo que é baseado no tripé Justiça e Segurança Pública, internet, uma luta contra a corrupção, e um governo que não tem uma agenda, uma política pública pautada em defesa de minorias sociais. Tanto é que quando a gente fala dessas minorias sociais, né, os povos tradicionais aqui do Brasil, a maior lei que os ampara é o decreto 60/40 de 2007 aqui no Brasil, foi aprovado lá no governo Lula, em que inclusive a Marina era a ministra do Meio Ambiente. Quando a gente vai analisar esse decreto, tá lá a assinatura do então presidente em exercício Lula, em paralelo com a sua ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, que até hoje conserva, sobretudo a Marina, essas pautas ambientais, nessas pautas ligadas não apenas ao meio ambiente, mas à defesa de minorias sociais. Então a gente percebeu ontem, por parte do Ministério da Educação e do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, que é o INEP, ambos órgãos responsáveis pela prova, meio que realmente uma pegadinha com o governo Bolsonaro. Certamente o governo Bolsonaro não se felicitou ao ver o tema que de fato foi cobrado. E não deixou de ser um tema atualíssimo também, né? Um tema de momento, né? Com certeza. A gente, né, em todo vestibular, não apenas no Enem, mas no Unipam, qualquer banca que o aluno faça parte, os temas de redação sempre são temas atuais. Então a gente sempre fala que aquele aluno que ele acompanha o noticiário, acompanha, né, o jornal, acompanha a TV, ele está atento ao que está acontecendo no Brasil e no mundo, ele consegue sim dissertar com propriedade, com clareza, com coesão, com coerência, né, e saber realmente abordar com densidade, profundidade, riqueza de detalhes, aquele tema que foi objeto de cobrança no vestibular. Então, sim, um tema acertadíssimo, um assunto muito importante de ser cobrado, só que, assim como eu te disse, um assunto que não dialoga com as pautas do governo em vigor aqui no Brasil. Então, o Poder Executivo Federal, junto com os estudantes, foram pegos de surpresa. Eu imaginei, né, por estarmos vivendo esse turbilhão aí, eleições, troca de governo já, que a pauta política poderia, inclusive, ser
tema da redação, o que não aconteceu, né, professor? Não aconteceu. A gente fala que as questões políticas, elas abrem muito precedente, inclusive para protesto e manifesto dentro da redação. Então, assim, um cenário de bipolarização aqui no Brasil, um cenário de esquerda e direita tão forte, né? Inclusive manifestações ainda nas ruas, ainda que mais brandas, ainda mais tranquilas, mas ainda nas ruas, inclusive em Nova York, né? Nós estamos tendo em Nova York, né? A reunião do futuro novo governo que assume ano que vem, em paralelo com os ministros do Supremo, uma reunião organizada pelo governo Dória e manifestantes do Brasil, Nova York, manifestando. Então, assim, a gente tem um cenário de bipolarização esquerda e direita muito forte em razão dessas últimas eleições. Então, assim, muito prudente, muito acertado não cobrar especificamente nesse ponto. Abriria um precedente para manifesto, para protesto dentro da redação e, diria pior, discurso de ódio, né? E nós estamos em um período, assim, de cultura do cancelamento, nós estamos em um período de hate muito forte. Então, assim, qualquer contexto que possa incentivar, inclusive pessoas menores de idade, em sua maioria, o público do Enem, a incentivar o discurso de ódio, a gente deve coibir, a gente não deve incentivar. Nós estamos aí num período onde estão acontecendo e ainda vão estar acontecendo vários vestibulares aí, Brasil afora. Só acredita que esse tema que foi colocado pelo Enem na redação de ontem pode influenciar nas provas dos outros vestibulares também, professor Gustavo? Edivar, vai influenciar, você pode ter certeza, todo o tema influencia no sentido do Enem de não ser objeto de cobrança nos demais vestibulares. Então, o aluno nesse fechamento de ano, inclusive ano que vem, nos próximos anos que estão por vir, ele já pode ficar tranquilo em relação aos povos, né, tradicionais aqui no Brasil não mais serem cobrados. O que pode ser cobrado agora é um recorte específico. A banca pediu para poder falar sobre especificamente a comunidade cigana, especificamente a comunidade quilombola, mas essa cobrança mais sim panorâmica, genérica, ampla, de povos tradicionais, já não é mais objeto de cobrança em nenhum vestibular, uma vez que agora foi cobrado, né, nesse ano o Enem. Agora, esse recorte específico de pedir para falar de uma comunidade tradicional em específico, com toda certeza, inclusive será cobrado ainda esse ano. Sem falar também que a redação, né, em vestibulares, assim como no Enem, ela tem um peso enorme na nota final do aluno. Por isso é que precisa ter uma preparação muito intensa, né, para na hora de chegar ali e ver o tema, conseguir colocar no papel tudo aquilo que ele estudou ao longo de sua vida, né? Com toda certeza, Edvar. Eu costumo dizer que a redação ela é importante, inclusive eu percebo que ela muitas vezes é encarada de uma forma que não deve ser encarada. Um grande medo, um grande receio em relação a essa redação. E por que existe esse medo, esse receio? Porque, antes de mais nada, ela tem o valor de 1.000 pontos, uma disciplina isolada que sozinha tem o valor de 1.000 pontos e, em segundo plano, Edvar, é a única disciplina que não dá para chutar no dia do vestibular. As demais disciplinas, seja a química, a física, a biologia, a matemática, o aluno ele elimina aquelas alternativas que não são nem um pouco razoáveis, aquelas alternativas que falam assim, gente, não tem como ser essa alternativa. Ele fica entre 2, 3 opções e ele chuta. De repente ele pode acertar. Agora, quando a gente fala de redação, são 30 linhas no caso do Enem. Algumas outras bancas disponibilizam até mais linhas, que o aluno ele tem que saber minimamente sobre aquele tema, sobre aquele assunto. Não dá para chutar 30 linhas. É um espaço para ele poder refletir, para ele poder analisar com densidade, profundidade, riqueza de detalhes, um assunto que muitas vezes não está próximo à realidade dele. Então, assim, quantos alunos escreveram ontem sobre um tema que, na verdade, ele não está nem um pouco inserido nessa realidade? Quantos alunos ontem, a nível Brasil, inclusive em Patos de Minas, Minas Gerais, escreveram sobre quilombola sem saber, inclusive, o que é um quilombola? Escreveram sobre indígena sem sequer ter conhecido, de fato, o indígena, né? Todos nós descendemos, mas, né, de fato, hoje o indígena é reconhecido como tal. Falar sobre a comunidade cigana sem reconhecer, de fato, um cigano. Então, a gente percebe que a grande dificuldade na redação é o aluno falar sobre temas que muitas vezes ele não está inserido naquele tema. Isso é importante demais, porque faz com que assuntos que sejam de pauta pública, como é a questão da defesa de minorias, a defesa de meio ambiente, se tornem assuntos popularizados, assunto de pauta. Igual eu estou conversando com você em uma plena segunda-feira sobre ciganos, sobre quilombola, sobre comunidade indígena. Isso é importante demais. Olha, e a redação, além, é claro, de analisar o tema, né? O professor ali, ele vai avaliar o aluno em vários outros quesitos também, como a questão gramatical, né? Pontuação, acentuação, tudo isso também é olhado numa redação de um Enem, de um vestibular, professor? Com certeza. Quando a gente fala da redação do Enem, nós estamos falando de 5 competências ou 5 critérios. A chave de correção, a primeira coluna é a gramática mesmo, o português na sua forma mais nua e crua possível, que inclusive, Edvar, eu diria para você que é uma das principais dificuldades hoje do aluno. A gente percebe muitas vezes que o aluno às vezes até consegue abordar aquele tema, mas não com português formal, com português que preencha, né, e cumpra a norma padrão. Porque nós estamos falando de uma era da tecnologia
Nós estamos falando de uma era de abreviações, nós estamos falando de uma era que, inclusive, né, se propõe a ser informal na sua fala, na sua escrita. E tá tudo bem, eu sempre deixo claro. O português ele não tem certo e errado. Ele tem adequado e inadequado. E adequado na redação, a gente espera que o aluno use o português conforme a gramática, a norma padrão. E também adequado na rede social abreviar. Escrever uma palavra desse conforme o português, no português não tem certo ou errado, tem adequado e inadequado. Então o grande desafio do aluno hoje é, na coluna 1, adaptar a linguagem dele, que cotidianamente na rede social, sobretudo, é informal, para uma linguagem formalizada, conforme o português, conforme a norma padrão. Então são analisados aspectos gramaticais, a estrutura e a argumentação, a coerência do texto, que a gente, banca coetor, ao corrigir a redação, fala assim, poxa, tem sentido o que esse aluno está escrevendo? Ou tem sentido só para ele, autor da redação? Ao lermos essa redação para um idoso, para uma pessoa com baixo nível de escolarização, essa pessoa também vai entender? E a gente tem que ter em mente que o bom discurso é aquele discurso que se faz entender por qualquer ouvinte, independente de faixa etária, independente de grau de escolarização. Então nós estamos falando de um aspecto gramatical, uma estrutura boa, uma boa argumentação, a coerência, recursos coesivos e o mais importante, Edivar, o grande diferencial da prova de redação do Enem com a prova de redação de outros vestibulares é a presença de uma intervenção modificadora, popularmente chamada de solução. Então, na redação do Enem, o aluno não tem apenas que analisar aquela problemática, mas ao fim do texto ele tem que propor uma solução, um intervir, um solucionar de forma a resolver aquele problema. Então, o Enem coloca o aluno na condição de um cidadão, agente interventor naquela realidade, naquele problema. Então, muitas vezes a gente critica tanto, né, a sociedade, critica tanto o Estado por não serem aptos a resolver o problema. E você, aluno, nessa redação, como você resolveu esse problema? Professor Gustavo Rezende, outros vestibulares estão por vir aí. A dica do professor de redação, para você que vai fazer, tem o vestibular do Unipan que está chegando e outros aqui, né, na nossa região Brasil afora. Qual que seria a dica, então, agora, para quem vai fazer uma redação, para ficar caprichada mesmo, para que na hora que a banca for ler a redação daquele aluno, for, opa, essa aqui vale nota 10. Com certeza, o que mais comanda a redação, assim como eu diria a maior parte das coisas na vida, é a prática. O aluno tem que ter a prática. Então a gente está falando de um aluno que necessário, obrigatoriamente, produz pelo menos uma redação por semana. Inclusive, de preferência, a produção de mais de um texto por semana. Então a gente percebe, Edivar, que nessa altura do campeonato, nós estamos aí de novembro para dezembro, fechamento do ano letivo, o aluno ele está chegando a um grau de exaustão, a um grau de estafa. E muitas vezes ele não descansa, ele não para. Mesmo, né, exausto, mesmo muito cansado, ele quer continuar a estudar. E esse aluno tem que ter em mente que ele tem que fazer uma pausa. Ele merece, não apenas merece, mas ele precisa. E assim que ele fizer essa pausa, continue a escrever redação. Então a gente percebe hoje, né, nesse momento, um grau de exaustão, um grau de estafa, que os impossibilita de continuar a escrever essa redação, de continuar, inclusive, a estudar as outras matérias. E eles precisam, meus queridos alunos, descansar. Você precisa, você merece. Tira ali um dia, sem culpa, sem culpa. A gente percebe hoje, em um mundo de extrema cobrança pela produtividade, pelo sucesso, sobretudo profissional, inclusive a culpa de pessoa de falar assim, nossa, hoje eu não trabalhei. Nossa, hoje eu não estudei. E a gente tirar algumas horas do dia para realmente ter um período assim de maior lazer, de acesso à cultura, de descanso é importante. Então, aluno, a maior dica para você nesse fechamento de ano letivo é descanse. Você precisa, você merece. Tira um dia, tira algumas horas que seja, um turno do dia, para você voltar a produzir semanalmente as suas redações e estudar com vigor as demais disciplinas do vestibular. Vim por osmose, não vem de jeito nenhum. Bem, não. Tem que ter conhecimento e estudar muito. Por isso até o próprio Colégio Leonardo da Vinci oferece, né, dicas, tem aulões também, né, agora nessa reta final. Como é que está esse trabalho lá no colégio, professor? O trabalho de redação no Colégio Leonardo da Vinci é um trabalho, assim, de muita qualidade, e eu digo com propriedade, com exemplos práticos, inclusive. Atualmente, nós somos 3 profissionais na área da redação, lá no Colégio Leonardo da Vinci. Somos eu, a Adriana, Virgínia e o Lélio Amarães. O Lélio, inclusive, é de Uberlândia. Ele vem a Patos de Minas às quintas e às sextas para poder trabalhar a redação conosco aqui em Patos de Minas, né? Então, o trabalho hoje em dia, ele tem 3 professores responsáveis por essa disciplina e 3 professores que entregam um discurso, assim, realmente, né, com muita propriedade, no sentido de, Edivar, te dar um exemplo que aconteceu esse fim de semana. Quinta-feira passada, na verdade, na madrugada de quarta para quinta, o Lélio me manda mensagem no WhatsApp às 2h30 da manhã. Ele me manda o material e fala assim, Gustavo, dá uma olhada nesse material pra gente utilizar na aula. Para a surpresa dele, ele esperava que fosse responder ali no, né, às 6h30, 7 horas, período que a aula estava começando. 10 minutos depois eu respondi a mensagem. Na sexta-feira, ele me manda mensagem 4h30 da manhã. Na mesma hora, eu respondo a mensagem. Então, assim, diferentemente das outras disciplinas, a biologia, a química, a física, o professor, ele entra em sala de aula e ele resolve uma questão, e ele resolve essa questão para toda a sala de aula. Fala assim, pessoal, questão 1,
A resposta é tal. Na redação, infelizmente, para o nosso trabalho não é assim. A gente não tem como resolver uma questão para todos. A gente tem de forma unitária, individualizada, singular, corrigir a redação de cada um dos alunos do colégio. São 30 linhas com uma letra assim, ó, bem pequena para caber muito conteúdo para cada um dos alunos. Então, assim, a gente entrega um trabalho com muita seriedade, com muito compromisso. É muito sábado, é muito domingo, é muito feriado, é muita madrugada. E a gente percebe que o trabalho de redação das duas uma. Ou você se propõe a esses sacrifícios, ou você não entrega um trabalho com qualidade. Então, lá no Colégio Leonardo da Vinci, nós somos uma equipe realmente compromissada com a qualidade do trabalho de redação que a gente entrega. Todos os alunos têm a sua redação corrigida linha por linha, vírgula por vírgula, detalhe por detalhe, para que a cada semana ele possa ir avançando. No Colégio Leonardo da Vinci também a gente tem um trabalho de monitoria, que consiste no quê? O aluno senta-se ao nosso lado e ele corrige a redação conosco. Então, ao invés do simples trabalho de corrigir a redação e entregar na sua mão, Edvar, não, você senta-se ao nosso lado e a gente literalmente pega na sua mão para você sentir confiança na hora de escrever sua produção textual. Professor Gustavo Rezende, bom, não é sua área, mas agora temos que lembrar que a segunda fase do Enem, matemática, prova de matemática, ciências da natureza. A dica, como professor, é calma, tranquilidade, chegar, responder as questões com maior naturalidade, colocar no papel todo aquele conhecimento que você adquiriu ao longo da sua vida escolar. É por aí? Edvar, eu diria que a principal dica, e é sim a minha área ela dialoga totalmente com o segundo dia. Olha pra você ver, Edvar, eu percebo que muitas vezes o aluno nessa semana que ele tem que preparar para a ciência da natureza, que seria a biologia, a química, a física, a matemática, muitas vezes nessa semana que ele deveria destinar a ciência da natureza e matemática, ainda está com o pé na redação, ainda está com o pé no português, ainda está com o pé nas ciências humanas. E sabe um hábito que eu não considero saudável para o vestibular? Ele muitas vezes passa a redação a limpo que ele fez pro Enem, entrega pra gente poder corrigir, Edvar. E aí a nota vem baixa. E ele já vai desanimado para o segundo dia. Então, eu diria para você, aluno, não corrija a redação que você fez no Enem essa semana, não. Para você, de repente, não desanimar, para você ir realmente, né, com grande ânimo, vontade, no segundo dia de prova, domingo agora. Então, eu diria para você, você quer corrigir a sua redação do Enem? Tá certo, mas corrija depois que passar o segundo dia de prova. Então, eu diria para você que a maior dica para o segundo dia de prova dialoga com a minha área. Não corrija a sua redação do Enem essa semana. Para você não desanimar e também para não se empolgar demais. Que às vezes o aluno acha que foi super bem, fala assim, posso maneirar no segundo dia. Posso entrar mais tranquilo no segundo dia. E não é bem assim. Eu quero agradecer a sua participação, a colaboração conosco aqui, professor Gustavo Rezende, falando desse tema, né? Os desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil, tema da redação do Enem ontem, em todo o Brasil. Obrigado, bom trabalho, parabéns, né, pelo trabalho que é desenvolvido aí com seus alunos e boa sorte a todos eles, né, a todos aqueles que fizeram aí a prova na primeira fase, boa sorte para aqueles que vão fazer a prova também na segunda, vão fazer outros vestibulares aí também, Brasil afora, tá bom, professor? Eu que agradeço, desejo um excelente segundo dia de provas, não só para os alunos do Colégio Leonardo da Vinci, mas para todos os alunos a nível patense, mineiro, né, a nível federal que vão prestar essa prova. A educação, ela mudou a minha vida, né, e ela é capaz de mudar a vida de todo mundo, quem acredita no poder da educação. Então, assim, o ingresso no ensino superior, seja ele público, seja ele privado, é realmente um grande mecanismo de transformação na vida de cada pessoa. Então, desejo um excelente segundo dia de prova a todos vocês. Obrigado, professor Gustavo Rezende. A gente vai para um intervalinho, mas já tem mais notícias aqui no Radar. Bom dia. Supermercados Lima. Barato mesmo é aqui. Informam a hora certa. 10h08. A satisfação tem endereço, tem mais ofertas. Confira as ofertas que o Supermercado Lima preparou para você. Arroz Pato Sul 5 quilos 16,99. Leite Italac tradicional 1 litro 4,25. Achocolatado Toddy 750 gramas 12,98. Sabão em pó Omo lavagem perfeita 1 quilo e 600 gramas 20,99. Desinfetante Politrias 1 litro e 750 ml 4,95. Supermercados Lima, barato mesmo é aqui. Manhã de sábado, as notícias do seu dia a dia, as comunidades rurais em destaque. Oferecimento Supermercado Econômico, melhor preço e melhor atendimento da cidade. Completa área de supermercado, açougue e verduras. Avenida Afonso Queiroz, 474, bairro Boa Vista. Telefone 3814-2500, 3814-4775.
Funerária São Pedro e Príncipe da Paz. Conheça os benefícios de ser um associado do plano familiar da Funerária São Pedro e Príncipe da Paz. Rua Ouro Preto, 787, bairro Várzea, telefone 3821-4945. Natureza Viveiro de Mudas. Mudas frutíferas, hortaliças, nativas, flores em geral. Ainda projetos de execução de jardins. BR-365, quilômetro 408, depois do viaduto sentido a Uberlândia. Telefone 3822-5275. Casa de Carnes Patureba e fartura frutas e verduras. Frangos, peixes, pães de queijo congelado, bolos e biscoitos caseiros, frutas e verduras de primeira qualidade, mercearia em geral. Praça do Forró 403 3821-6984, zap 96540620. Aos domingos, a partir de meio-dia, roda de violeiros. Oferecimento. Patos de Minas é um lugar para ser feliz. A Pastelaria do Valdomiro é o nosso ponto de encontro desde 1977. O melhor lugar para ver os amigos e as famílias patenses. Armazém Central, Rua Padre Caldeira 278, de frente ao Mercado Municipal. Visite para você fazer aí suas compras com preços muito bons. Proprietário, senhor Valtuir e toda a sua família. Rádio Clube. Radar. A informação em tempo real. Agora para você, falando de Agro 360. Agora na Agro 360 você tem toda a garantia de melhores produtos. Tem ordenhadeiras mecânicas, extração, medição, identificação eletrônica, programador de limpeza, contenções, tanques de leite, ventiladores, taps de borracha, bebedouros em aço, inox, produtos de limpeza como ácido alcalino, detergente, pastilha clonada, sanitizante, pré e pós-dipping, sêmen de touros para pecuária de leite de corte da CRV Lagoa, representante da VEG em energia renovável. Nova parceria com a Copa Cooperativa, rações a granel e ensacada. Tem também lá sal mineral, polpa cítrica e caroço de algodão. Acompanhamos seu projeto e temos plantão 24 horas. Agro 360, novo tempo com a parceria de sempre. Major Gotti 1027, próximo ao Parque de Exposições. Telefone 3826-2100 ou 99195-7040. Falei pra você da Agro 360. Convocando mais uma vez ele, Toninho Cury, conosco aqui agora, porque um homem foi preso depois de matar a ex-namorada de 31 anos a facada em Carmo do Paranaíba. Detalhes, Toninho Cury. Homem é preso depois de matar a ex-namorada na cidade de Carmo do Paranaíba a facada. Isso mesmo, feminicídio foi registrado na noite desse último sábado em Carmo do Paranaíba. Um homem de 40 anos, identificado como Valmir da Silva Moreira, ele matou a ex-namorada de 31 anos, a Juliana da Silva Caetano Andrade. O fato aconteceu em uma casa na rua Patos de Minas, no bairro Minas Gerais, lá no bairro Carmo do Paranaíba. O suspeito do crime, uma testemunha que tentou defender a vítima, ficaram feridos. Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima, Juliana da Silva Caetano Andrade, estava no interior de uma casa com alguns amigos. Momento que o ex-namorado da vítima, o Valmir da Silva Moreira, entrou no imóvel sem ninguém perceber e se aproximou do grupo e falou com a Juliana, abre aspas, eu vou te matar, fecha aspas. A irmã da vítima, que é proprietária da casa, né, de 24 anos, e um homem de 35 anos, pediram para que o suspeito saísse e o levaram para fora da residência. Enquanto discutiam do lado de fora da casa, Juliana saiu do imóvel. Valmir conseguiu ir atrás dela e desferiu um golpe de faca na região da cravícula de Juliana. O homem de 35 anos, que tentou impedir o crime, ele entrou em luta corporal com Valmir. Ele também sofreu cortes nas mãos e no braço. Após o crime, o suspeito entrou no carro dele e fugiu do local. Juliana tinha medida protetiva contra o ex-namorado, o que não impediu dele cometer o crime. A polícia militar e uma ambulância do SAMU foram ao local e socorreu a vítima. Deu entrada às pressas na unidade de pronto-socorro do carro, porém chegou já sem vida no local. A testemunha também foi levada para a UPA, onde recebeu atendimento médico. Os policiais foram até a casa do irmão do suspeito, o encontraram deitado no chão, possivelmente sob o efeito de entorpecente.
Ele apresentava um ferimento na perna e havia perdido muito sangue. Após ser preso e ser dominado pelos policiais, o suspeito também foi levado para a UPA de Carmo do Paranaíba e depois transferido para o Hospital Regional em Patos de Minas. Depois do atendimento, Valmir foi levado para a delegacia de Patos de Minas. O corpo de Juliana da Silva Caetano Andrade foi levado para o ML de Patos de Minas e depois liberado para os familiares. O velório aconteceu na funerária Carmense ontem, por volta das 5 horas da tarde. Ela foi sepultada lá no cemitério da comunidade rural de Campo do Meio, município de Carmo do Paranaíba. A faca do crime foi apreendida. Tá então, né, esse fato, também envolvendo homicídio, mulher, feminicídio. O autor, né, Valmir da Silva Moreira, de 40 anos, matou a facada a sua ex-namorada, Juliana da Silva Caetano Andrade, na cidade de Carmo do Paranaíba. Repórter Toninho Cury. É uma coisa horrorosa, né? Coisa horrorosa, precisa ser coibida com toda certeza, e penas maiores, né, para quem comete esse tipo de delito, né? Hoje nós já temos aí tipificado no Código Penal, né, a questão do feminicídio. Isso acontecia, infelizmente, né? Já acontece há vários anos, mas agora já tipificado como feminicídio, e penas maiores, com toda certeza, tem que ser imputada a quem comete esse tipo de delito, esse tipo de crime. 10h16. Para o seu negócio crescer, olha, saúde é fundamental. Por isso, a Unimed Patos de Minas quer ajudar você, pequeno empresário,